Vocês já conferiram aí a história da Marcela, essa batalha dela, e a gente convidou hoje a geneticista Tisa Laje para a gente falar um pouquinho sobre essa questão desse tratamento, né, Tisa? Por que ela precisa ir para Israel? Esse tratamento realmente é eficaz? Realmente tem chance da Marcela ficar curada? E não tem aqui no Brasil mesmo? Sim, obrigada, Juliana, pelo convite. Esse tipo de terapia, né, que é intitulada de TIL, porque usa justamente os linfócitos infiltrantes do tumor, é uma terapia já que existe há algum tempo, né, em alguns centros, principalmente em Israel, que é o centro que se consolidou realmente por ter vários exemplos de sucesso, né, e de cura do melanoma metastático, né, melanoma avançado. Então, eles dizem, né, e tem algumas publicações que relatam isso, que em torno de 50% dos pacientes que recorrem a esse tipo de terapia têm uma resposta objetiva positiva, né, uma redução realmente daqueles focos de metástase. A gente estava conversando aqui, não é genética, né, Tisa? Não, a terapia TIL, ela não tem edição genética. Dentre aquelas transferência adotiva de linfócitos T, que a gente chama, que é um tipo de imunoterapia, a terapia CAR-T, né, de CAR-T-cells, que tem realmente a edição genética, que aí teve agora ano passado a aprovação pela Anvisa para esse tratamento aqui no Brasil, e é também uma vacina, né? Porque a gente chama vacina, mas como o método de ação é como se fosse uma vacina, e aí precisa da manipulação genética, porque os linfócitos T do paciente, eles precisam ser modificados geneticamente para apresentar uma parte dos receptores do tumor e uma parte dos receptores normais, das células normais. Mas essa não seria indicada por caso do melanoma metastático? Não, nesse caso específico, né, a indicação seria a terapia TIL. Então vamos explicar como é que é essa terapia. Então, a terapia TIL, o que acontece? O tumor do paciente, né, os focos de metástase do paciente, eles são retirados, né, por biópsia. E em todos os tumores existem ali naquele microambiente tumoral linfócitos T, que são uma resposta do nosso organismo para tentar combater aquele tumor. Como o tumor ele acumula, né, mutações genéticas, né, instabilidade genética, o nosso corpo reconhece aquilo como um objeto estranho. Então ele tende, né, a ter uma resposta imunológica contra aquelas células. Então, aqueles linfócitos que estão nesse microambiente, eles têm essa informação específica daquele tumor. Então, esse tumor ele é retirado de forma cirúrgica, né? E in vitro, que a gente chama de ex vitro, você tem a amplificação desses linfócitos T. Então, são múltiplas passagens, né? Essas células vão ficar no meio de cultura, no incubadora, e elas vão se multiplicando na plaquinha de Petri, ali em cultura, né? Com um ambiente propício para essa multiplicação. E depois de um tempo, faz então a seleção desses linfócitos T e eles são reinjetados no paciente. Né? Então, depois dessa amplificação, acha-se que em torno de 15 a 20 bilhões dessas células se encontram ali, né? E tem assim vários métodos de controle de qualidade, de seleção, para ver se realmente são só os linfócitos T, né, que são feitos antes daquilo voltar para o paciente. Voltar para o paciente. Exato. E quando volta para o paciente, é que começa essa batalha dessas células para destruir, caso tenha ficado alguma célula Exato. de câncer então, ainda. o foco dele são as células do tumor, de forma específica, né? Então, aqueles focos de metástase, né, ou micrometástase, ou metástases que a gente já consegue visualizar por exames de imagem, esses linfócitos T, eles vão percorrer e vão atacar aquelas células com o objetivo de destruir. Eu não sei, assim, exatamente quantos estudos, né, quantos centros no mundo fazem essa terapia, mas realmente esse centro em Israel, né, que é um hospital chamado de Shiba, né, Shiba Medical Center, ele é reconhecido por ter tratado muitos pacientes. Porque, Juliana, precisa de toda uma infraestrutura,
né? Então, o paciente ele tem que ter a imunidade reduzida, então você tem que ter um ambiente estéril, condições propícias de laboratório para trabalhar só com isso, de forma individualizada. Então, realmente existe um aporte financeiro muito grande. E ele já tem, por tratar muitos pacientes, ele conseguiu se consolidar nessa terapia TIL. Aqui no Brasil ainda não, ainda está longe de chegar por aqui. Mas dentre as terapias de transferência adotiva de linfócitos T, dizem que a primeira que deve ser implementada no Brasil é a terapia TIL. Então vamos torcer aqui para chegar logo, né? Com certeza. Os pacientes que precisem aí vencer o melanoma metastático, não precisem seguir todo esse caminho, toda essa batalha. Com certeza, é o que tanto nós da parte científica, né, quanto os médicos também, a gente sabe que tem essa possibilidade, né, é uma chance, uma possibilidade, e claro que a gente quer que isso esteja ao alcance de todos, né, que realmente a ciência no Brasil passou por um momento, está passando por um momento muito difícil de investimento. Então, esse investimento ele teria que sair do setor privado, né? Então, grandes hospitais, principalmente em São Paulo, né, Rio de Janeiro, por aporte privado, conseguem investir num centro para fazer esse tipo de terapia. No setor público, eu acho que ainda vai demorar, porque hoje em dia, com os financiamentos que a gente tem, não conseguiria custear um investimento dessa grandeza. Tisa, muito obrigada. Que bom a gente esclarecer aí, né, sobre esse tema. Muito obrigada, Juliana. Certo. E boa sorte, Marcela. E agora a gente vai para o rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.